dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Viver pela Fé, e diz assim: Mas o justo viverá pela fé. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo sempre será fiel. Viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento trazido aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emanuel. Desta feita, na mensagem aos Romanos de Paulo de Tarso, Emanuel nos traz aqui a reflexão daquilo que é culto externo e daquilo que é, de fato, fé em Deus. O culto externo, ele é um marco civilizatório, ou seja, as pessoas, quando vão se agregando em grupos civilizados, vão buscando por si só fazer parte de um grupo, de outro, de outro, de outro. São os grupos de modas, são os grupos de pesquisas, enfim, são os mais variados tipos de grupos em que as pessoas procuram se adentrar. E as religiões externas são aquelas que nós buscamos para nos sentirmos próximos a Deus. E como diz o nosso irmão, há aí um pequeno equívoco. Mesmo porque seguir uma religião, como diz a palavra, religiosamente, ou seja, dioturnamente, mandar o que a igreja pratica, não é bem ter a fé em Deus, mas é ter fé na igreja, ter fé no sacerdote, ter fé naquilo que o sacerdote fala. Ter fé em Deus é, sobretudo, compreender que somos todos irmãos, é, sobretudo, aceitar aquilo que vem, de bom ou de mal, porque nós aqui não estamos para sermos felizes, nós aqui não estamos para desfrutarmos dos prazeres da matéria, dos apetites da carne. Nós aqui estamos para aprender, nós aqui estamos para crescer, nós aqui estamos para buscar a nossa elevação espiritual através do contato com os nossos irmãos, onde nós vamos desenvolver em nós
os verdadeiros caminhos de elevação espiritual, ou seja, as virtudes. Assim, quando nós aprendemos com os nossos irmãos, nós estamos crescendo. E às vezes as pessoas dizem, mas quem pode me ensinar alguma coisa? Todos podem nos ensinar alguma coisa. Aquele que não gosta de nós, por exemplo, é um professor daqueles mais severos e que nos apontam o dedo e nos mostram todos os nossos defeitos. Há também aqueles que gostam de nós, que nos mostram como ser fraternos, como ser amigáveis, gentis. Ora, é como diz o nosso irmão Emmanuel, a verdade é que tudo acontece porque Deus assim o permite. E por que Deus assim o permite? Para que possamos tirar os nossos aprendizados de cada oportunidade. Estas oportunidades, elas acontecem diuturnamente na nossa vida, não só dentro dos templos, porque lá todo mundo vai ser bonzinho. O problema é para fora da porta dos templos. Por acaso deixamos de sermos filhos de Deus para fora das portas do templo? Não, claro que não. Ah, mas então não devemos cultuar a Deus em um templo? Sim, devemos. Porque os templos nos mostram que nós temos que agregar. E lá no templo é uma agregação de pessoas ou uma congregação de pessoas que pensam e sentem do mesmo jeito. Então, por certo, estarão todos afinados com a mesma ideia. Só que o problema é aqui fora, onde nós não estamos juntos aos nossos congregados, nós estamos juntos a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. E querendo nós ou não querendo nós vamos aprender as lições mais difíceis, mais rudes, mais doloridas, porque as fáceis nós aprendemos com facilidade e até nos apegamos indevidamente a elas. A caridade, o amor, a esperança, a perseverança, a resiliência faz parte do nosso crescimento. Deus nos provê de tudo que precisamos. É como diz o nosso irmão Jó na passagem da Bíblia. Deus se aprouve me dar. Se ele me tira, Deus se aprouve me tirar. Deus põe e Deus dispõe. Graças a Deus. Assim, tudo aquilo que vier, demos graças a Deus. Seja bom, seja ruim, seja doença, seja saúde, seja a fartura, seja a miséria, seja a vida, seja a morte. Todos nós passaremos por todos estes estágios. Quem não passou ainda, vai passar. Quem já passou e aproveitou, ótimo. Quem não aproveitou, vai repetir novamente. Porque a realidade é que nós não aqui estamos para desfrutes, nós estamos para o nosso crescimento. A vida espiritual é eterna e a vida do corpo acaba logo ali, no túmulo. As pessoas muitas vezes, quando ouvem essa expressão, já se benzem, se perseguinam, mas não há como fugir. A realidade é que todos nós, esse corpo que nós consideramos como eu, vai deixar de existir. E aí, o nosso verdadeiro eu, ou seja, o eu espiritual, é que vai
ver as consequências danosas ou felizes das atitudes tomadas por aqui. Então, meus irmãos, lembremos que ter fé em Deus é aceitar a tempestade e aceitar a bonança. É aceitar os ensinamentos do simples e o ensinamento do catedrático. É aceitar o ensinamento do mal e do bom. Porque Deus, em sua infinita bondade, faz com que o sol se levante sobre um e outro e faz com que a chuva caia sobre um e outro. Então, nenhum está deserdado da graça de Deus. Somos nós que criamos as diferenças, somos nós que criamos os sectarismos, somos nós que nos afastamos dos nossos irmãos pelas nossas preferências. Saibamos fazer a coisa certa. Saibamos compreender que Deus é Pai de todos nós, dos bons e dos maus, dos ímpios, dos seguidores do amor e da fé de Deus. Então, lembremos sempre, nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para aproveitar as oportunidades que se apresentam, sejam elas amargas ou doces. Era o que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos iluminem, nos fortaleçam, para que possamos aproveitar as oportunidades fora dos templos, sejam eles espíritas, católicos, evangélicos, sejam eles de que ordem for. Longe dos nossos pares, nós estaremos ao sabor das nossas próprias emoções, dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios conhecimentos, dos nossos próprios valores. Então, que possamos colocar em nós os valores da elevação espiritual para que possamos prosseguir nesse caminho ascendente até Deus. Fiquemos com as graças e com as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.